Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. O programa de hoje é um convite à reflexão, ao cuidado com a mente e ao acolhimento das emoções. Começar um ano novo costuma despertar expectativas, promessas e muitas vezes uma grande pressão interna para dar certo. Mas o que fazer com tudo aquilo que não conseguimos concluir? Como organizar esses pensamentos, essas emoções e metas sem culpa, sem comparação e sem sofrimento? Para nos ajudar nessa conversa, recebemos hoje Nori Soares. A Nori é psicanalista e ela atua com neurociência e psicanálise prática. Ela desenvolve um trabalho profundo voltado ao entendimento dos pensamentos, dos comportamentos emocionais e dos padrões mentais que influenciam diretamente nas nossas escolhas e também na nossa qualidade de vida. O tema dessa conversa de hoje é Ano Novo, Mente Nova. Como organizar os pensamentos, metas e emoções. Bom, seja muito bem-vinda, Nori, ao nosso programa. Obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui. O prazer é meu, que alegria falar desse tema tão necessário para a gente nos dias de hoje, ainda mais agora que a gente está chegando ao final do ano, início aí do 2026, tão próximo, não é verdade, Nori? Com certeza. E é um momento assim que a gente começa a fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente fez, algumas metas que ficaram para trás. E chega a dar um peso, às vezes, né? Das pessoas se culparem por não terem conseguido alcançar alguns objetivos. Então, eu te convidei, porque sei que você faz isso muito bem. Né? Como a gente pode deixar isso mais leve, mas ao mesmo tempo também a gente reprogramar a nossa mente, né? Dar um restart aí na mente, no coração, para que a gente possa se preparar para esse próximo ano com mais leveza, né? Com mais calma, com mais tranquilidade. E então, por isso, o convite para que você possa nos ajudar nesse processo, ajudar os nossos ouvintes aí, né? Então, ao longo desse programa, a gente quer falar um pouquinho sobre os ciclos, sobre frustrações, né? Ansiedade, as dores emocionais que as pessoas têm comentado bastante, a questão do autoconhecimento, né? Que eu acho muito importante, principalmente agora, começando um ano novo, sim, a gente possa conhecer realmente e entender a fase que nós estamos para termos mais consciência e equilíbrio aí na tomada das decisões aí para o próximo ano. E para começar, então, o nosso programa, pensando nesse início de ano novo, que costuma despertar tantas expectativas emocionais nas pessoas. Por que isso acontece, Nori? Olha, Cris, você falando de expectativa. É muito importante nós falarmos que existem expectativas que são do seu lado positivo, sim, né? Mas também existem expectativas de memórias emocionais de momentos negativos também. E isso acontece muito em datas comemorativas, principalmente às vezes quando vai chegando em dezembro. Falar um pouquinho das expectativas no âmbito positivo é muito bom, é muito gostoso. Então, vai chegando dezembro, eu amo, né? Eu tenho essa memória positiva de dezembro. Então, vai chegando dezembro, até as ruas vão ficando mais iluminadas, né? É o Natal. Então, sim, só isso já vai nos chamando para um ar diferente. Sim. Entrando período de férias, as pessoas se programando talvez ali para uma viagem. Quem é funcionário já fica um pouquinho mais feliz com o 13º, né? As férias. Então, tudo isso, às vezes, já vai ali contribuindo para uma expectativa positiva. Também, dentro dessa expectativa positiva, durante o ano, pode ser que aquela pessoa não teve ali tantas coisas boas que viveu, né? Passou ali por desafios, por momentos bons, mas também por momentos ruins. E aí, quando chega ali no final do ano, é como se literalmente apertasse um botãozinho do reset e
ufa, eu tenho um fôlego, eu posso começar de novo. Uhum. Eu posso fazer diferente. Eu falo assim, imagina se o ano não fosse dividido. Uhum. Imagina se o ano fosse contínuo, fosse contínuo, infinito. Não tivesse esse fim e recomeço. Isso, né? Imagina se fosse assim, 365 dias. 366, 367, 368. A nossa mente já iria ligar com o infinito. Uhum. Então, você imagina para uma pessoa que passou ali o ano por momentos difíceis, que marcou a vida dela, chegar no final do ano ter o 366, o 367. Aparentemente, poderia ali transmitir para o cérebro uma reação de que, meu Deus, a minha dor parece que vai ser infinita. Então, para você ver a importância do final do ano, de ter esse 1º de janeiro, na maioria das vezes, eu sei que para algumas pessoas isso é real, não é tão bom assim. Sim. Mas eu quero aproveitar aqui o seu programa e pedir para essas pessoas, para elas tentarem olhar com um olhar de esperança, né? Que esse 1º de janeiro, que esse número 1 seja ali uma sementinha de esperança, né? De que pode ser melhor, de que pode fazer diferente e que possa pegar ali um embalo com pessoas que também pensam positivo. Mas pegando esse gancho, você fala de olhar com esperança. Mas como que olhar para esse ano, então, que passou e olhar sem essa autocrítica? Porque é natural, a pessoa passou por muitas situações, né? E automaticamente, agora, ao concluir, traz esse peso com ela. Como que a gente consegue ressignificar esse olhar e olhar, então, com esperança? Como que a gente pode fazer, então, uma prática disso que você está dizendo? Sim. A pessoa passou, às vezes, por momentos ruins durante o ano. Nós, às vezes, passamos. E acredito eu que, na maioria das vezes, não é porque a gente quer. A vontade não é essa. Então, primeiro ponto é perceber isso. Não é da minha vontade eu ter ali presenciado ou ter feito uma negociação errada, né? E coisas ruins que acabam acontecendo no âmbito financeiro, de relacionamentos. Não é ali da minha vontade. Sim. Então, o primeiro ponto é isso. Né? Aquela coisa, por exemplo, ninguém casa no 1º dia do casamento já pensando em separar. Não. Nós fazemos planos bons para a nossa vida. Então, eu reconhecer já é aí um primeiro passo. Eu consegui olhar para isso. Mas quando eu olho para isso e eu só vejo o lado ruim, e aí que está um ponto. Eu começo a me punir, a me criticar, a ter um excesso de cobrança. E aí eu falo que de tudo que nós passamos, nós temos que olhar o lado que eu aprendi. Sim. Porque tudo que eu passo na vida, eu tenho que ter aprendido alguma coisa com os meus erros e com os meus acertos. Apesar que tem bastante gente que erra e continua, não consegue tirar nada disso, né? Então é importante também. Não adianta você só olhar para a situação e não fazer nada diante daquilo. Não. Fazer uma análise e dizer, este ponto eu preciso olhar com mais atenção para aprender com isso e fazer diferente também. Senão vai mudar de ano, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Sabe né? o que eu vejo? A gente gosta de conversar com todo mundo. A gente conversa, nós estamos aqui, nós duas, conversando. Eu vou chegar em casa, eu vou conversar com o meu marido, com a minha filha, eu vou na rua, eu vou conversar com um, com outro. Mas nós não paramos um tempo sozinha para conversar com nós mesmas. Sim. A gente não tem esse hábito. Principalmente hoje em dia com rede social, com o celular na mão, ao invés de pararmos e olharmos e conversarmos, temos essa conversa franca com a gente mesma, a gente não para. A gente fica ali rolando a tela do celular, mandando um WhatsApp para alguém, resolvendo alguma coisa. E aí eu não consigo ter essa autoanálise. A gente não tem um tempo pra gente mesma, né? E aí eu não percebo o que eu aprendi, o que eu não aprendi. Por isso que final do ano, muitas pessoas tentam fazer essa análise do ano. Pode perceber, chega final do ano, então eu vou fazer. Tem pessoas que já têm esse hábito de chegar no final do ano, então eu vou fazer na televisão, né, a retrospectiva do ano, não tem? Né? Então, tem pessoas que começam a ter um hábito, nossa, eu preciso fazer a retrospectiva do meu ano.
Mas não é só fazer a retrospectiva. Não é só passar um filme na minha cabeça. É eu realmente olhar para aquilo e ver o que eu errei, o que eu acertei, o que eu tenho a aprender, o que eu tenho a melhorar. Porque senão, o dia 1º de janeiro só vai ser mais um dia. Verdade. Você até comentou há pouco sobre o ano termina, né? Então, os 365, começa tudo de novo, zeramos. Vamos lá. A gente pode considerar isso, pelo ponto de vista psicanalítico, digamos assim, que é um encerramento de um ciclo, né? Mas como que a psicanálise, ela olha isso... dessas metas que não conseguiram ser atingidas? Tem também uma visão, né, na psicanálise a respeito disso, que você precisa encerrar um ciclo para começar outro, e isso para sua mente é muito importante, porque daí você é como se estivesse zerando e recomeçando. Explica um pouquinho para a gente entender o porquê dessa importância, aí lógico, dentro dessa visão mais psicanalítica mesmo, do que o nosso cérebro entende, o que é necessário, e a gente também praticar isso, né? É o mais importante, né? Que não adianta, é a visão da psicanálise, mas e se eu não fizer nada com isso, também não vai mudar a minha vida, né? Um ciclo no âmbito geral já é isso, tem que ter um começo, um meio e um fim. Quando a gente olha para a nossa vida, parece que o ano está acabando e encerrou um ciclo. Seria bom que se fosse assim. Muitas pessoas, encerrou, né? E canta a musiquinha esse ano, quero paz no meu coração. Se quiser ser meu amigo, que me dê a mão. E essas músicas de final de ano, é bom, é gostoso. Só que eu não mudo a minha mente. Que jeito? Encerrou um ciclo. Será que encerrou? Porque nós entendemos que encerrar um ciclo emocional, encerrar um ciclo de repetição de padrão, encerrar um ciclo de um ano que às vezes eu tive experiências ruins, de algo que me causou dor, vai além disso. Um exemplo para ficar melhor. Quando eu abro uma ferida, caio, me machuco, tenho um acidente, abri uma ferida. Aquela ferida, ela precisa ser tratada, curada, livrar ela de qualquer infecção, se ela estiver aberta. E ela vai fazer o quê? Uma cicatriz ali. Eu, por exemplo, eu tenho cicatriz no meu corpo. Sim. Quando eu olho para aquela cicatriz, eu lembro certinho do dia que eu fiz, como que foi, a dor, eu lembro. Mas a cicatriz ali vai fazer com que eu lembre, mas eu não tenho mais aquela dor. Ou seja, não vai apagar da minha vida. E um ciclo, um fim de um ciclo real, é quando eu lembro da dor, quando eu lembro de coisas que me aconteceu no ano, tá? Mas aquilo não determina o meu futuro. E o que acontece muito? Eu falo, não, esse ano vai ser diferente, né? A gente usa até a questão da academia, né? Sim, esse ano eu vou pra academia, emagrecer, esse ano eu vou cuidar de mim. E tal, e vai ser diferente. Quando eu vejo, eu tô fazendo o quê? Repetindo o mesmo ciclo. Sim. Por quê? Será que eu coloquei realmente o fim? No dia 31? Só porque foi dia 31 eu coloquei realmente um fim? Sim. Às vezes internamente não. Tem coisas que nós temos que internamente mexer, né? Para só ficar aquela cicatriz, eu ir ali à frente e conseguir realmente finalizar esse ciclo. Então, um ciclo dentro dessa linha de pensamento emocional, psicanalítico, é quando eu tenho aquela ferida, eu tenho algo que causou aquela cicatriz, tá? Eu vou lembrar, eu vou olhar, mas aquilo não vai determinar o meu futuro mais, porque aquela dor não comanda mais as minhas atitudes. E como que a gente pode ressignificar essa dor e superar, né, isso, para que não se torne um bloqueio e que eu continue repetindo no ano que vem? Ressignificar, olha só, nesse âmbito de terapia, né, que todo mundo hoje em dia já escuta falar, sim, se tornou um termo até comum. O que é esse ressignificar que todo mundo fala? É você dar um novo significado. Para eu dar um novo significado, o que eu preciso fazer? Olhar, primeiro ter a coragem de olhar para aquilo. Muitos não têm. Sim. Eu falo que se olhar, o autoconhecimento é para os fortes, é para os corajosos. Porque quando nós paramos para nos olhar, muitas vezes nós não vamos gostar do que nós vamos enxergar. Então, é para os fortes, é para os corajosos. Então, primeiro ponto é você o quê?
ter essa coragem de olhar para daí você reconhecer. Eu não consigo dar um novo significado para aquilo que eu não conheço. Sim. Então, para aí sim, eu dar um novo significado para aquilo. Então, passei por uma dor, passei por uma perca, passei por um relacionamento que não deu certo, uma negociação que eu fiz e que às vezes eu mesma errei naquela negociação. Então, eu vou olhar para aquilo e vou ver, bom, pontos a melhorar, né? E onde eu errei. Então, daqui para frente, eu vou dar um novo significado. Era exatamente isso. Como na prática que a gente consegue, né? Porque como olhar? Mas às vezes a gente vai esquecendo. Então, seria anotar mesmo? Não é assim, olha, anotar tudo aquilo que eu errei. Por exemplo, alguém empreendeu, né? Sim. A pessoa vai lá, empreende, aí ela fala assim, deu errado. Não é pra mim isso, já pega até um trauma daquilo. Não, mas às vezes não é que não era pra ela ou pra ele, né? Às vezes era porque ela não tinha experiência suficiente. Então, às vezes, precisava alinhar a parte financeira, administrativa, né? Ali, às vezes, de compra e venda, alguma coisa nesse sentido. Mas se ela não parar e não olhar o que ela tem que melhorar, quantos bilionários, hoje a gente assiste podcasts por aí, tudo, a gente vai ver a história da pessoa, quebraram 5, 6 vezes. Com certeza, para chegar onde eles estão hoje, eles fizeram isso. Eles tiveram que dar um novo significado para aquela dor, olhar pontos positivos, pontos negativos, pontos de melhoria e seguir em frente, tanto internamente quanto no âmbito ali administrativo da situação. Né? Então, isso, o ressignificar em si, eu falo porque é uma coisa que as pessoas falam tanto, mas que na prática ninguém consegue identificar realmente e falar, não, é isso, ressignificar. Então, dar esse novo olhar. Novo olhar. Mas, lógico, para dar um novo olhar, você precisa compreender a situação, porque senão você não consegue dar esse novo olhar. Não consegue. Que interessante. Bom, nosso bate-papo tá bem gostoso, mas eu preciso ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre esse tema super importante que é Ano Novo, Mente Nova. Fica ligadinho aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje, Nori Soares. A gente está falando sobre Ano Novo, Mente Nova. Mas antes de dar sequência ao nosso bate-papo, eu quero falar do melhor restaurante chinês da cidade. Isso mesmo, Restaurante Taiwan. São mais de 70 pratos para você escolher. As porções são saborosas e generosas. E além disso, é um restaurante que oferece comodidade para os clientes com um estacionamento próprio com manobrista. A localização é ótima, é bem no centro de Londrina, ali na rua Benjamin Constant 693. Então, se você pensou em comer bem, pensou Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, e vamos lá para continuar o nosso bate-papo. A gente falou bastante no primeiro bloco, né, sobre encerrar ciclos, sobre a gente ressignificar algumas coisas, mas tem algo que nos impede também de continuar esse processo, que é esses pensamentos negativos que as pessoas têm, na verdade, Nori. Eles acabam sabotando também os nossos planos, né? E os nossos projetos e os nossos planejamentos. Como que a gente consegue trabalhar, então, esse fator dentro da gente que são os pensamentos negativos, que eles acabam até sabotando, né, a nossa autoestima? Sabe, Cris, meu trabalho é com histórias, né? Então, as pessoas chegam até mim com histórias. E é comum ver, geralmente, pessoas que têm muito essa questão de pensamentos negativos o tempo inteiro, recorrentes. Sim. São pessoas que ouviram muitas vezes isso a respeito delas. É muito interessante, às vezes na infância, às vezes de um amigo. Quantas mães? Tipo críticas, você não é capaz, você não consegue. Larga a mão de ser burra. Isso é algo que tem pessoas que escutam. Tá. Pode continuar, né? Tá. Então, pessoas que muitas vezes escutaram isso na infância. Sim. Então, isso acaba sendo para ela uma verdade que não é real.
E ela tem dificuldade em superar isso, porque daí ela ouviu isso a vida inteira, que ela não consegue, ou que, enfim, que ela não é capaz, que ela é burra. Sim. E aí ela tomou isso como verdade. Tomou isso como verdade. E isso acaba fazendo com que ela acredite nisso. Então, eu gosto sempre de falar assim, veio um pensamento, esse pensamento é real sobre mim? Sim. Ele é real? Aquilo é verdade? Então, só aí, nesse filtro dessa pergunta, você já dá várias respostas, na maioria das vezes. Porque na maioria das vezes não é. Não é real, não é verdade aquilo que veio sobre você. Tem muitas pessoas que não conseguem identificar isso, né? Tipo, eu acredito que em consultório você acaba despertando isso até pra entender se aquela pessoa passou por aquilo. Então, muita gente nem lembra, fala assim, acha que não lembra, né? De ter ouvido algumas coisas durante a infância e que isso provavelmente tenha marcado negativamente essa pessoa. Mas às vezes em terapia ela consegue descobrir. Mas e quem realmente às vezes não tem esse olhar mais profundo, que consegue compreender, às vezes não faz terapia. O ideal é que todo mundo fizesse terapia, né? Mas tem muita gente que não tem condições ou não está aberto a isso. Como fazer então essa autoanálise para interromper esses padrões que são padrões que bloqueiam, né? Sim, primeiro você perceber, toda vez que você faz algo que não deu certo, que tipo de pensamento vem? Se aquele pensamento é recorrente, ele já se tornou um padrão. Então, eu vou dar um exemplo que é comum, né? Ai, derrubei uma xícara, caiu no chão, quebrou. Ai, como você é burra. Ou que você está banada. Entendeu? Né? Ai, que burrice a minha. Poxa, toda vez é assim? Então, você já está vendo que estabeleceu um padrão. Aí você, poxa, não. Eu não sou burra, eu sou burra porque eu derrubei uma xícara, eu sou burra porque... De onde veio isso? Aí eu volto naquele ponto principal. Conversar comigo mesma. Conversar comigo mesma vai fazer que muitas vezes eu consiga ter esse autoconhecimento, entendeu? Então isso serve para tudo, né, Nora? Pra também para um relacionamento, né, entre... marido e mulher, né? Casal. Normalmente, onde o marido... você faz sempre assim, você não... Também é um momento de fazer uma autorreflexão. Sim. Porque muitas vezes também as pessoas num relacionamento acabam dizendo inverdades a nosso respeito. Sim. Às vezes não é a forma real como nós somos. Às vezes é a forma que ele ou ela enxerga, né? E não é o real. E às vezes vai soar na pessoa que recebeu... naquela ferida que ela tem, que ela enxerga. Então, por isso a importância de eu me perguntar, poxa, é real esse pensamento sobre mim? Sim. É real que aquela pessoa pensa sobre mim? Eu sei que algumas vezes, realmente, isso não apaga e não justifica os nossos pontos de responsabilidade sobre algumas coisas. Sim, sim. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência de também sermos... maduros emocionalmente para assumir as nossas responsabilidades. Sim. Em algumas situações. Porque eu não vou acertar todo o tempo, mas eu também não vou errar em todo o tempo. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque agora com essa questão que é narcisista... tô até falando isso, não está no meu roteiro, tá? Mas é uma coisa que, aproveitando esse gancho do que a gente está falando... O que eu percebo, principalmente em rede social, todo mundo virou narcisista, todo mundo virou tóxico, os próprios relacionamentos, ai como é tóxica, ai porque fulano é tóxico, agora banalizou a toxicidade, né? Todo mundo é tóxico, todo mundo é narcisista, todo mundo tem TDAH. Sim. Né? Então a gente tem que tomar um pouco também de cuidado em relação a isso, até para que a gente também não acabe aceitando algumas coisas, ou um diagnóstico, um comportamento que não é. Sim, com certeza. Porque a internet começou é legal, trouxe muita informação, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba vestindo aí uma imagem que não é a nossa. Não. Né? E é por isso que você tocou nesse ponto. Nós precisamos ter tamanha consciência para eu pesquisar, ver se aquilo realmente é real. Realmente aquela informação que foi me dada é aquilo. Que não é fácil, o outro também coloca a culpa e fala, você é tóxico, você é narcisista. E às vezes é a autorresponsabilidade que falta, porque
talvez a atitude do outro e o que está sendo questionado é porque realmente algo está acontecendo. Sim. E que até não pode mais cobrar, né? Você cobra isso, é tóxico. Você faz isso, é narcisista. Então a gente tem que tomar cuidado, né, também nisso. Fazer uma autoanálise, que eu acho que é importante a gente se conhecer para impor limites também. Porque senão a gente vai se sabotando, né? Muito. E, inclusive, eu falo assim, né? Essa palavra, o narcisismo, se tornou algo pejorativo no ruim. Mas todos nós temos que ter um pouquinho de narciso dentro. A gente tem traços, né, narcisistas. E a gente tem que ter para sustentar a minha autoestima. Sim. Entende? Agora, não do ponto doentio, que se beneficia, que eu sou maior que todos e todo mundo e eu posso fazer o que eu quiser a meu benefício próprio ali, né? Em cima de um cônjuge, de um namorado ou de um funcionário ou de qualquer pessoa que seja. Aí não. Mas então a gente precisa sim tomar cuidado com as informações que eu obtenho. Sim. Olhar a real, se é aquilo ou não. Sim. Né? E dentro dessa questão que nós estamos falando, quando se envolve isso, de pensamentos negativos, que me bloqueia, eu preciso ter essa coerência. Porque senão eu deixo também qualquer coisa dizer quem eu sou. Tem um ditado que fala assim, ó. Se eu não sei que caminho, ir para onde eu vou, qualquer caminho me serve. Sabe que eu falo isso bastante no brand, né? Não sabia. Eu uso muito essa fala. Porque é aquilo, também a questão do planejamento que a gente trabalha na nossa profissão, quando a gente não planeja as ações ou que a gente não se posiciona, né? A gente não sabe para onde a gente está indo e qualquer caminho serve. E isso vale para tudo, que legal. Isso também, né, na psicanálise, no conhecimento é usado, que legal. A gente precisa entender isso, né? Senão eu deixo qualquer um ditar quem eu sou. Eu deixo qualquer pessoa dizer quem eu sou, porque nem eu sei quem eu sou. Então, é isso, gente. Faz uma autoanálise, né? Para esse recomeço aí, né? Um começo de ano. Você vai, na verdade, é como se fosse. A gente fala recomeço porque você vai recomeçar a sua vida. Mas nesse ano novo, é importante a gente trabalhar isso para que a gente não repita esses padrões e os comportamentos, né? Falando em repetição de comportamento, gera uma certa ansiedade, né? Nas pessoas. Você deve também passar por isso com as pessoas que você acompanha no teu consultório. Porque surgem muitos pensamentos. Eu vou começar um novo ano, eu vou tentar tudo novamente. Aí, será que eu vou conseguir, né? Então, tem muita ansiedade em cima desse planejamento. Tem, não só do planejamento. Chega final do ano, tem muita ansiedade. Meu Deus, eu vou encontrar aquele parente que eu detesto. Entende? Sim. Nossa, aquela reunião familiar, fulano vai estar naquela reunião. Acho que o final do ano ele traz muitas coisas, né? Muitas inseguranças. Porque quando a gente está dentro do ano, tá acontecendo, o ano tá indo, tá fluindo. Mas chega uma carga de cobrança, porque nós vamos começar. Então, precisamos, neste novo ano, ter novas metas. Isso causa uma certa ansiedade mesmo, porque a gente está refletindo sobre tudo que passou e o que precisamos para o próximo ano. Algumas pessoas até vão lá e tem gente que anota, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou comprar um carro, esse ano... Não. Aí a pessoa vê e fala, nossa, consegui nada. Eu vou pegar, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, deixa eu copiar, fazer essa colinha aqui, que é tudo pro ano que vem. Isso gera frustração, mas gera ansiedade. Como que a gente consegue lidar com essa ansiedade e com essa frustração agora pro novo ano? Olha, Cris, a ansiedade, primeiro, ela é ali um excesso de futuro na minha mente. Só que esse futuro, eu tenho que ver até que ponto eu aguento ele. Porque tem pessoas que estão no dia 20 de dezembro, querem fazer um planejamento para o ano que vem inteiro e já começam a sofrer pelo ano que vem inteiro. Sim. Nem começou o ano ainda, entende? Então, eu falo que até no âmbito assim, emocional mesmo, a pessoa está numa crise de ansiedade ali, um dos exercícios que é dado é trazer ela para o presente. Como? Por exemplo, eu estou aqui. Literalmente é isso, você falar para você, eu estou aqui... Estou respirando, o microfone amarelo,
Não é pensar, é falar mesmo. Pode pensar, se não estiver conseguindo, porque tem pessoas que estão na crise e não estão conseguindo falar. Então, é pensar. Você vai trazendo você para o presente. E para a consciência. Só isso já vai acalmando o seu cérebro. Então, olha só. Quando eu penso no âmbito de planejamento, de sonhos, de coisas que eu almejo para a minha vida, que tal eu olhar por partes? Até que período eu suporto? Então, ok, se eu consigo fazer o planejamento para o ano inteiro e não sofrer, tudo certo, tudo bem. Agora, Cris, eu consigo fazer para 30 dias. 30 dias para eu não sofrer, para eu não ter aquela ansiedade de me doer, de eu ficar mal, de atrapalhar o meu cotidiano, o meu dia, não conseguir dormir pensando. Então, vamos lá. Eu preciso, então, para 30 dias eu consigo. Cris, não consigo 30, eu consigo 15. Então, faz para 15. Não consigo 15, consigo 7. Então, faz para 7. Não consigo 7, consigo no máximo para amanhã. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente precisa entender que limite que eu consigo. O meu não vai ser igual ao seu não vai ser igual ao meu. Aí entra a comparação. Hoje você pega a rede social, porque tá viajando esse ano, tá lá na praia curtindo, eu não tô. Porque... E aí começa um monte de comparação. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E aí, já começa aí uma ansiedade, uma autocrítica, que a gente já falou, uma cobrança, ansiedade de dominar. E eu já faço os meus planejamentos do próximo ano, não com base em quem realmente eu sou. Não com base no que realmente eu quero para mim, eu faço com base na vida do outro. Sim. Não vira meus sonhos. Que é a comparação. Eu preciso ser melhor que o outro. Não preciso ser melhor que eu a cada dia, né? Entende? Que eu mesma, né? Não preciso me desenvolver, mas eu quero me desenvolver para ultrapassar o outro. Sim, sem eu perceber, eu acabo assumindo aquele sonho para mim, porque eu me comparei com outro. Não, mas o que eu realmente quero? E fazer esse planejamento olhando para o presente com calma. Se eu consigo para o ano inteiro que vem, tudo bem, tudo certo. Mas se eu não consigo, eu vou fazer para 6 meses. E assim vai, igual eu já falei. Né? Então, só isso já diminui. Eu entender o meu limite. As pessoas começam a colocar uma carga de ansiedade por conta de expectativa futura. Sim. E aí, lógico, gera uma frustração, porque não consegue, não depende só da gente, mas é importante ter essas metas, né, assim, claras. Com certeza. Só não pode causar um sofrimento. Se a pessoa falar, não vou fazer meta, não. Falou que não causa ansiedade. Não é bem isso, né? Não. Eu posso fazer metas, até porque é importante saber para qual caminho que você está indo. Totalmente, né? Você levanta todos os dias e trabalha por quê? Com certeza. Qual que é o seu objetivo de vida? Eu falo Qual que é o que seu sonhar, propósito? ter metas é um combustível. Um combustível. Nós precisamos, faz parte de quem a gente precisa. Entendeu? Porque é um combustível da humanidade em si. E quem não tem essas metas? Pode também causar uma certa frustração, uma depressão por não ter muito propósito de vida? Pode, com certeza. A pessoa fica mais, mas tá bom assim mesmo, acho que eu não consigo, né? Existem perfis, tem perfis de pessoa que tá tudo bem, aquela vida, né, dela, tá deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, mas tem pessoas que não, né? Então, é o respeitar a si próprio. Agora, sim, dependendo de ver como que tá essa mente, tá muito sem meta, muito sem sonho, você vê a pessoa decaindo emocionalmente, tem que procurar ajuda, né? Porque alguma coisa está acontecendo aí. E às vezes essa pessoa também não vai conseguir sair desse momento, dessa fase que ela está vivendo sozinha, vai precisar de ajuda profissional. Com certeza. Tem metas, eu falo assim, que são saudáveis, né? E outras nem tanto. Então, metas saudáveis são metas que me impulsionam, que me encorajam a melhoria, a fazer, mas a meta não com base no outro, com base no que eu realmente quero. Algo que me põe para cima, não que me deprime. Tanto que hoje, no âmbito empresarial mesmo, né, até agora
entrou uma lei em vigor, tudo mais, essa questão da saúde emocional dentro do ambiente de trabalho, porque os funcionários são cobrados, às vezes tem metas dentro da empresa e tudo mais, mas não é que não é para ter metas. Às vezes o ambiente e a forma como está sendo conduzido está errado. Essa cobrança excessiva. A cobrança excessiva, não de um resultado eficaz, mas onde os funcionários, eles levam para ele como identidade aquele fracasso ou não batimento da meta, e a pessoa ali, o líder, o patrão, quem for, na hora também de cobrar, não cobra do resultado, cobra como se fosse a pessoa ruim. Sim. Entende? Gente, que delícia de bate-papo, né? Tenho certeza que vocês estão aprendendo muita coisa legal. Mas a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta tem muito mais bate-papo sobre Ano Novo, Mente Nova. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo. Voltamos no Mulheres na Paiquerê 91,7. Esse é o último bloco desse programa delicioso, aprendendo um pouquinho mais de como a gente vai se programar para o ano novo, deixando tudo isso de forma leve, para você bater suas metas no próximo ano, para você conseguir alcançar todos os seus objetivos. Bom, a gente falou tanta coisa legal aí no primeiro e segundo bloco, mas, Nori, a gente precisa, lógico, entender também sobre o tempo, o equilíbrio, né? Tudo isso, eu sei que, lógico, até para quem nos ouve falar, parece tudo tão fácil, né? A gente ressignificar, a vida não é tão, assim, leve, mas a gente precisa deixar leve, né? A gente precisa trabalhar isso. E que bom que hoje a gente tem conhecimento para equilibrar os nossos pensamentos, para a gente neutralizar essas questões negativas e ter profissionais como você que nos ajuda nesse processo, porque de um tempo para cá a gente tem mais facilidade de falar sobre emoções, né? A saber lidar com situações e com a gente mesmo. Mas existe um tempo certo para essas dificuldades ou para que cada pessoa consiga viver esse processo de forma única? Não tem um tempo certo, né? Cada pessoa vai lidar de acordo com o que ela suporta, né? E do que ela viveu. Eu falo assim, nós não somos robôs, né? Até tem estudos que falam, aproximadamente, por exemplo, para você superar um luto, são mais ou menos 2 anos. É uma estimativa. Né? Mas cada um reage de uma forma, né? Cada um reage de uma forma. Cada um vai ter um comportamento frente a uma situação. Então, não dá para a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha e dizer, olha, se você passou por isso, demora aproximadamente, né, tanto tempo. Não, vai depender. Às vezes, o que foi fácil para mim, eu vou superar em 2 semanas, e às vezes a mesma situação para você vai demorar 1 ano. Porque nós somos feitos diferente. A minha história não é igual à sua. Né? Então, por isso que é importante não nos compararmos. Porque cada um tem o seu tempo para passar as situações do dia a dia, da vida financeira, que é o que muitas pessoas se comparam, né? De achar um marido, uma mulher ou não. Então, uma situação importante de se olhar é não se compare, porque não existe uma tabela, uma regra dizendo que, olha, você tem que ser assim, você está 1 ano nisso. Não, o seu processo é diferente do outro, o do outro é diferente do seu. E a gente tem que aprender a respeitar o processo de cada um. Sim, você falou bastante em relação a isso, a questão da comparação, né? A rede social, ela trouxe muito isso, porque hoje as pessoas, elas abrem a vida delas, abrem a rotina, né? E, enfim, a gente consegue até, parece que ver mais do outro do que antigamente. Sim. Porque a gente não tinha tudo isso na palma da nossa mão. Mas a comparação, em algum momento, ela também é positiva? Ou a gente só tem que olhar isso de forma negativa?
Olha, eu não digo comparação, mas eu posso ter uma inspiração. Então, mudaria a palavra. Eu posso, por exemplo, eu não consegui emagrecer do jeito que eu queria, perder tantos quilos que eu queria este ano. Aí eu tenho, de repente, uma amiga, uma conhecida, que ela conseguiu e que ela mudou completamente os hábitos dela. A gente pode até olhar para essa situação, digamos assim, fazendo uma análise e um exemplo. Se fulana conseguiu, eu também sou capaz, porque ela também tem as mesmas dificuldades que eu, ela também tem a mesma idade, ela também tem os seus desafios diários para conseguir manter essa rotina. A gente também pode olhar, porque senão fica muito também um assunto. Não posso me comparar, não posso... Não, eu posso me inspirar. Me inspirar, eu posso devo. me inspirar naquela pessoa. Quantas pessoas que passam na nossa vida, né, além de rede social, às vezes nós temos uma pessoa do nosso lado, que nós deveríamos nos inspirar nela e a gente não se inspira. A gente prefere se inspirar no fulano da internet, que eu nem conheço e nem sei às vezes se é verdade aquilo que está mostrando, do que em pessoas que nós conhecemos próximo. Sim. Né? Então, se inspirar é saudável, mas ainda assim, eu me inspirar, eu tenho que entender que o meu tempo pode não ser igual ao dela. Os recursos, a vida, com certeza. Então, isso é importante. Né? Eu olhar para isso, para perceber que o tempo não é igual ao do outro. Mas inspirar, meu Deus, é válido. Quantas pessoas, né? Eu tenho mães em que eu me inspiro, profissionais da minha área que eu me inspiro. Isso é maravilhoso. Mulheres que eu me inspiro. Então, isso é válido, é maravilhoso. A gente tem que ter pessoas em que a gente se inspira. Sim. Agora, entender o meu processo. Sim. Não adianta eu querer atropelar e, enfim, que não vai dar certo. Cada um tem o seu tempo, o seu processo. Agora, falando mais diretamente sobre o nosso tema, Ano Novo, Vida Nova. Na prática, como que eu posso ter uma vida nova? Vou te dar alguns exemplos para que você possa nos ajudar aí nessa reflexão. Aquela pessoa que teve um relacionamento em 2025, que não foi para frente, que ela está sofrendo, está frustrada, ela, enfim, de repente não conseguiu emagrecer, que é algo que se fala tanto, né? De chegar ao peso, esse ano eu vou chegar ao tal peso, ou vou trocar de emprego, ou vou adquirir aquele bem que eu gostaria, aquele sonho. Como a gente pode começar esse novo ano trazendo novas metas, novos objetivos, de forma positiva, de forma leve? Tem um exercício para fazer isso? Você tem, de repente, um conselho que você dá para os seus pacientes que você acha importante compartilhar aqui para que as pessoas possam ter esse olhar para 2026 de forma mais leve e positiva? Olha, principalmente, eu queria deixar aqui que você olhasse mesmo esse dia 1º como uma oportunidade de fazer diferente, de fazer algo novo, real, senão o ano não vai ser novo, vai ser só mais um ano. Então, de novo, pensa, anota num caderninho ou no notas do seu celular, né, o que você quer para esse ano. O que você quer? Ou para janeiro, né? Ou para fevereiro, não sei. Mas o que você quer? Mas dentro daquilo que você sabe que não é nenhum extremo. Porque também tem pessoas que colocam metas e sonhos que passam de um limite para aquele momento dele. Às vezes ele nem está preparado. Não, eu preciso subir degrau por degrau. Isso para tudo. Para relacionamentos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Adianta eu colocar que o ano que vem eu quero ter um carro, dirigir, sendo que eu tenho 15 anos de idade. Segundo a lei do meu país, é só com 18. Então, não, nós temos que ser coerentes também, né? A princípio, quando eu vou colocar a meta para o próximo ano, coerentes com a minha realidade desse ano. Sim. Nori, então significa que eu não posso sonhar alto? Não, você pode e deve sonhar alto, mas etapas. Qual é a minha próxima etapa? E esse processo vai se tornar de uma forma leve, porque eu estou olhando de acordo com o que
tá mais perto de eu conseguir. Uhum. Porque quando eu coloco uma meta muito alta, já gera até uma frustração e um sentimento de que não vai, é inacessível. Entendeu? Então, por exemplo, dando até essa questão do carro que você falou. Quero um carro. Ok, trabalho para isso. Mas a minha despesa está comprometida. Uhum. Já tenho, estou pagando as minhas contas e tal. Poderia ser assim? Olha, eu vou salvar, então eu vou deixar de sair um final de semana por mês para guardar esse dinheiro. No final do ano eu terei tanto. Sim. Mais ou menos isso. Metas que você consiga alcançar que tá mais também, próximo. que está mais próximo. Mas também fazer o movimento. Porque não adianta você colocar lá a meta, você também não vai alcançar, né? Eu quero trocar de carro. Mas o que você vai fazer para trocar de carro? Sabe o que acontece? Nada diferente, né? Às vezes tem pessoas que escrevem e esquecem de olhar. Entendeu? Nem lembra. Vai chegar no final, onde que eu coloquei aquela lista mesmo? Nem olhou, nem se preparou. Então, é importante essa definição. Então, por isso que eu falo. Às vezes eu quero pôr uma meta pro ano inteiro e eu nem olho. Não, então gente, coloca a meta e também salva em algum lugar que você vai lembrar. Né? Por exemplo, vai anotar num papel, numa agenda, no seu bloco de notas. Salva isso, porque senão também você não vai fazer reflexão nenhuma. No final de 2026, eu não lembro nem que meta que eu tinha. Então precisa ter, né, ali, para você olhar, para você olhar e falar, nossa, não consegui ainda, ou consegui. Mas de uma forma leve, saudável, sem se comparar, sem ficar olhando só os seus erros. Olha a tua responsabilidade, mas olha também o teu lado positivo. Se eu pedisse assim, faz uma lista para mim dos teus pontos positivos e dos teus pontos negativos. É incrível como os pontos negativos, às vezes, a gente consegue fazer mais rápido que os positivos. Entende? Sim. Por quê? Porque a gente tende ali a ficar parado também nisso. De se olhar também sempre com algo que está faltando. A gente tem esse costume. Ser grato, tem que ser grato pelo ano que passou, ser grato pelo que você já tem. Lembra que eu falei da ansiedade? Trazer para o presente. Olha para o teu presente hoje. Olha quem você era há 2, 3, 4 anos atrás. E hoje, o que está melhor desses 2, 3, 4 anos atrás? Não é ter esse olhar só para o que falta, é olhar para o que você já conquistou. Entende? Porque essa gratidão também faz com que a gente se motive mais também para conquistar coisas novas. Sim. E a gente consegue fazer isso sozinha, né, Nori? Não necessariamente... Lógico, é importante ter esse acompanhamento com um psicanalista, um psicólogo, mas essa autorreflexão é um papel e uma caneta. Sim, é possível sim de fazer sozinho. O que acontece é que tem pessoas que estão tão estressadas, estão num nível de sobrecarga mental tão grande que elas não conseguem fazer isso. Mas é possível sim. Estão ligadas tipo no piloto automático. Sim. Eu sei que tá ruim, eu sei que não consegui, eu sei que não... mas também não vou mexer com isso. Entende? Então, tem esse caminho que é possível, mas tem pessoas que estão nessa sobrecarga mental tão grande que sozinhas, às vezes, não conseguem. E o fator emocional, ele está presente muito nessa fase, porque às vezes não são só questões de metas materiais para alcançar. O fato, como você está dizendo, tem pessoas que hoje emocionalmente elas não estão bem. Então qualquer coisa que elas façam agora também é um peso, correto? Sim. Tem algo que, claro, a gente acredita que uma pessoa que está nessa fase, o mais importante é procurar uma ajuda de um profissional. Mas quando eu identifico que realmente eu preciso de uma ajuda profissional, até para que no próximo ano eu comece já a minha vida, mas com um acompanhamento para que eu melhore realmente. Sim. Existem algumas situações de sobrecarga mental que você começa a perceber que atrapalha no teu cotidiano. Coisas que eu já fazia com facilidade, hoje eu não faço mais. Sim. Né? Ou muito estresse, muitas explosões, crises de ansiedade, choros constantes, esquecimento, procrastinação de tanto também. Estresse, né? Afeta também, procrastinação. Então, o corpo ele vai dando sinais, né? E situações que vai atrapalhando a minha rotina diária. Por exemplo, pessoas que às vezes
faziam um trabalho de uma forma normal, começam a ter tremer, ter ali um taquicardia, né? Ansiedade, fazer algo. Né? Muita dor no estômago, ai, não consigo dormir direito, né? Só consigo pensar no amanhã. Ando muito estressada, muito irritada com os de casa, com todo mundo. Não tenho mais perspectiva nenhuma de vida, de nada, sabe? Não tô conseguindo cuidar de mim. Tô muito... Tudo eu olho com um olhar de... Você precisa avaliar o contexto como um todo. Todo. Né? Então, existem essas sobrecargas mentais que é importante nós, e você mulher que está ouvindo, né? Ter essa consciência, olhar mais para você e entender que não é fraqueza nenhuma pedir ajuda. Sim. Não é fraqueza você recorrer a uma terapia, a ir numa ginecologista fazer os exames para ver se os hormônios estão tudo certo, sabe? Não é fraqueza. Pelo contrário, eu falo que só olha para dentro quem tem coragem. E às vezes cuida tanto dos outros e esquece de se cuidar. Principalmente nós mulheres temos muito essa característica. Cuido dos filhos, cuido do marido, cuido da casa, do trabalho. Mas às vezes ninguém está cuidando dessa mulher. Não. Então a mulher precisa também pedir ajuda quando ela sente que não consegue. Mas ela fazer essa autoanálise, falar, não, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. Sim, né? E aí chega no final do ano e fala assim, nossa, mas eu não fiz nada esse ano, olha só cuidei dos outros. Não, você fez. Você teve que cuidar de todo mundo e você teve que sobreviver. Sim. Claro que é o ideal. Não é o ideal, vamos colocar assim. Mas não se machuque tanto, né? Achando que você não fez nada. Porque tem mulheres que não trabalham fora, ou que ainda trabalhando assim fora, cuidam de todo mundo, de tudo, né? Então, não. Você fez muita coisa, você teve que cuidar e ainda sobreviver. Sim. Bom, a gente está encerrando o nosso programa, mas antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes, tem homens, mulheres, para começar esse ano novo, mas não só começar um ano novo, mas de fato, com uma nova mente. Que conselho que você deixa aí para os nossos ouvintes, Nori? Olha, eu queria falar para você não esperar o ano terminar para você começar a cuidar de você. Isso é muito importante. E se você não conseguiu durante esse ano, né, ou acha que você não cuidou de você, começa hoje. Hoje, em pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas, tá? Em pequenas coisas, cuida de você. Isso é muito importante. Eu queria deixar essa mensagem de carinho, né, e de amor, porque eu falo que eu amo pessoas, né? Então, cuida de você. Não deixa para amanhã. Ame-se. Ame-se. Do mesmo jeito que você ama os outros e cuida dos outros, cuida de você. Cuida. Né? Da forma que olha para você ver o que você está precisando. É uma academia, é uma terapia, é ir num médico, né? É sair dar uma volta no shopping, seja lá o que for. Cuida de você um pouquinho. Ai, obrigada pela... É uma alegria. Obrigada por você compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigada pelas palavras. É sempre gratificante ter você aqui no nosso programa. Eu amo estar aqui, amo. Pode me chamar mais vezes. Com certeza. Bom, e agora, com o coração cheio de gratidão, a gente se despede não só de mais um programa, mas de um ano inteiro de encontros, de histórias, de sentimentos compartilhados. Em 2025, Mulheres na Paiquerê 91,7, ele foi mais do que um programa no ar. Ele foi companhia, foi abraço, foi em forma de palavra, foi silêncio respeitado, foi força dividida. Cada mulher que nos ouviu se reconheceu em uma fala. Encontrou conforto, coragem e esperança aqui. Vocês deram sentido a tudo isso. Obrigada por me permitir entrar na sua casa, no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, no seu dia a dia. Obrigada por confiar, por sentir junto e caminhar comigo. Para 2026, o nosso desejo e o meu desejo profundo e verdadeiro, que esse espaço continue sendo refúgio, luz e, quando uma dúvida aparecer, a voz, quando o coração pede para ser ouvido. Que o ano novo de 2026, ele traga cura, clareza
e que a força de cada mulher siga honrando a sua história, do seu jeito, no seu tempo. Nós seguimos juntas aqui, mais humanas, mais conscientes, mais mulheres. Eu me despeço de 2025 com muita gratidão, principalmente a Deus, toda a honra e toda a glória a Ele, e que Ele siga nos abençoando, principalmente esse espaço para nós mulheres, para que sejamos mais fortes, mais mulheres, mais verdadeiras, com muita fé, com muito amor para 2026, para você que nos acompanha aqui, todo sábado, à 13h. Você sabe, eu te espero aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Feliz 2026! Tchau, tchau, pessoal! Obrigada! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.